Pessoal, na nossa aula de português de hoje, a gente vai fazer uma revisão sobre palavras com acento agudo e palavras com acento circunflexo, certo, pessoal? Então, por isso, a tia trouxe aqui as fichinhas, tá? Com algumas palavras, umas têm um acento agudo, outras têm um acento circunflexo, e eu coloquei aqui na lousa, tá? Para que a gente possa colocá-las no lugar correto. As que forem acentuadas com acento agudo, aqui do ladinho do acento agudo. E as que forem acentuadas com acento circunflexo, aqui no ladinho do acento circunflexo. Ok? Então, vamos começar com as palavras que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, antes eu queria falar, né, que os acentos, eles indicam que aquela sílaba ela é tônica, no caso do acento agudo e do acento circunflexo, certo? Sempre que a palavra ela tiver o acento agudo ou o acento circunflexo, significa que aquela sílaba desse acento, ela é a sílaba tônica. Por quê? Porque ela é a sílaba mais forte. Porque quando a gente fala palavras com acento agudo, ela tem um som aberto, ok? E as palavras com acento circunflexo, ela tem um som fechado. Isso torna com que elas fiquem com uma sonoridade forte, certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos para a primeira palavra das nossas fichinhas, que é a palavrinha boné. Boné. Percebam aqui o E acentuado com acento agudo. E ela fica com o som aberto. Boné. Som forte. Ok? Então, vamos colocar ela aqui do ladinho das palavras com acento agudo, ok? Vamos para a próxima palavra, que é a palavrinha prêmio. Prêmio. Percebam o som do E acentuado com acento circunflexo. Muito bem, pessoal. Então, aqui, ó, prêmio. Percebam que o som do E está mais fechado, certo? No caso, formando o som de EI. Prêmio, EI, certo? Então, vamos colocar ela ali, do ladinho das palavras com acento circunflexo, certo, pessoal? Vou colocar aqui. A nossa próxima palavra é a palavrinha lâmpada. Percebam o som da letrinha A com acento circunflexo. Muito bem, pessoal. Então, aqui, ó, percebam o som do A. De lâmpada, tem um som mais fechado, se tornando com que essa sílaba seja a sílaba tônica, certo? Vamos colocar ali no lugarzinho dela. Palavras com acento circunflexo. Vamos para a próxima palavra, que é a palavrinha óculos. Certo, pessoal? A palavrinha é óculos. Percebam o som do O, certo? Que é acentuado e que tem um som mais aberto. Então, ele é acentuado com um acento agudo. Então, vamos colocá-lo aqui do ladinho das palavras com acento agudo. Certo, pessoal? Então, vamos à próxima palavra, que é a palavrinha ônibus. Ônibus. Percebam o som do O, certo? Ônibus, que tem um som fechado. Então, esse acento aqui, pessoal, é o acento circunflexo. Então, vamos colocá-lo aqui no lugarzinho, as palavras com acento circunflexo. Vamos para baixo aqui. A nossa próxima palavra, que é a palavrinha público. Público. Perceba, ó, a sonoridade do U com acento agudo, que fica um som bem forte, som aberto. Público. Então, ele tem um acento agudo. Vamos colocá-lo aqui do lado das palavrinhas, certo? Com acento agudo. Vou colocar aqui abaixo
certo? E a nossa próxima palavra é a palavrinha sofá. Sofá. Percebam a sonoridade do A com acento agudo, muito bem, pessoal. Então, ele tem aquele som aberto, certo? E forte. Então, vamos colocá-la ali nas palavrinhas, as palavrinhas aqui do acento agudo. Pessoal, e a nossa última palavrinha, que é a palavrinha câmera. Câmera. Então, como vocês podem ver aqui na palavrinha câmera, nós temos o acento circunflexo. Muito bem, pessoal. E esse A, percebam que o A, ele tem um som mais fechado, forte. Câmera, ok? Então, vamos colocá-lo aqui. Nas palavrinhas com acento circunflexo. Bom, então como vocês puderam ver, pessoal, aqui nós temos as palavras, 4 palavras com acento agudo, 4 com acento circunflexo. Então agora vamos fazer a leitura, certo? Prestando bastante atenção na questão da sonoridade, da pronúncia, de como a gente pronuncia a palavra, para que a gente não se confunda mais quando a gente vê outras palavras, certo? For escrever outras palavras com os mesmos acentos, certo, pessoal? Sempre lembrando que as palavras com acento agudo, elas têm aquele som forte, o som aberto, ok? E as palavras com acento circunflexo, elas têm o som fechado e também tem um som forte por ela ser fechado. Então, sempre quando as palavras tiverem um acento, ela vai ficar com o somzinho assim, ó. E O. Lembrando que as únicas palavras que podem ter o acento circunflexo, aliás, as únicas letras que podem ser acentuadas com acento circunflexo são A, E e O. Por isso que fica esse som, E O, certo? Já com acento agudo, não. A, E, I, O, U. As 5 vogais podem ser acentuadas com acento agudo, ok? Então, vamos fazer a leitura das palavras com acento agudo agora. Boné, óculos, público, sofá. Palavras com acento circunflexo. Lâmpada, prêmio, câmera e ônibus. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de português de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar, ok? Beijinhos.